Bom, boa tarde a todos. O nosso trabalho, então, é sobre nanotecnologia na área da saúde e nanomedicina. Então, desde que a humanidade existe, a gente fabrica e utiliza utensílios que são manufaturados, e de certa forma a gente até pode dizer que as técnicas pouco se alteraram com o passar dos anos. De fato, a fabricação de um objeto vai requerir frequentemente a extração de muita matéria-prima. E essa matéria-prima vai passar por diversos processos até que a gente obtenha o nosso produto de desejo. Nesse processo todo, em geral, gasta-se muita energia e, além disso, produz-se muito lixo. A partir do século XX, então, vão se consagrar os tempos de conquistas científicas e tecnológicas que foram bastante extraordinárias, especialmente nos campos da biotecnologia e da nanotecnologia, sendo esse último um dos grandes avanços do último século. E não apenas isso. A nanotecnologia é também uma manifestação da potência humana em sua capacidade criadora. Operando em uma escala molecular, as aplicações tecnológicas visam a criação de novos materiais, substâncias e produtos com uma precisão atômica para que sejam alcançados os resultados esperados. E falando em precisão atômica, a palavra átomo, com origem no grego antigo, significa indivisível e foi usado pela primeira vez por Demócrito 4 séculos antes de Cristo, em um contexto de fato mais filosófico. Na segunda metade do século XVII, a teoria atômica já não era possível de ser mais contestada. E, em 1808, analisando os resultados experimentais, Dalton postulou que 1. A matéria é constituída por átomos, 2. Átomos idênticos eram caracterizados pelas respectivas massas e constituiriam um mesmo elemento químico, e 3. Os compostos químicos seriam formados pela união de átomos de diferentes elementos em proporções numéricas simples e definidas. Os átomos de Dalton eram, portanto, como vocês veem nessa foto, partículas indivisíveis, esféricas, maciças, impenetráveis e indestrutíveis, o que a gente chama de modelo de bola de bilhar. No início do século XX, Thomson começou a realizar experimentos que foram decisivos para demonstrar as cargas negativas, que foram denominadas elétrons, e ele anunciou que o átomo era divisível, e ele tem em sua composição partículas de carga negativa, e que essas partículas tinham sempre as mesmas massas e cargas elétricas, independentemente do tipo de material que as emitam. Então a gente vê aí na imagem que o modelo que o Dalton falou é do pudim de passas, sendo que o flan, né, seria a parte positiva e as passas a parte negativa. Nos anos seguintes, Rutherford, que estava envolvido em estudos sobre a radioatividade, e até mesmo foi ele que descobriu as radiações alfa e beta, concluiu que o átomo então ele teria um núcleo muito pequeno e compacto, que é representado na foto por essa bola preta, onde estariam concentradas as partículas de carga positiva, e que em órbitas os elétrons circulariam o núcleo, levados pela força de atração eletrostática. Seu modelo, apesar de muito próximo do que hoje a gente considera o correto, contrariava uma das leis de Maxwell sobre a eletrodinâmica. 2 anos seguintes, em 1913, Niels Bohr estabeleceu um modelo atômico através da reflexão sobre o dilema do átomo estável. Bohr deduziu então que um átomo tem em seu conjunto de energia disponível para seus elétrons, ou seja, ele teorizou que a energia é quantizada. Esse conjunto de energias foi chamado posteriormente de níveis de energia. Seu modelo então ficou conhecido como modelo do sistema planetário, em que temos um núcleo no centro e a eletrosfera circunda, né? E esses elétrons eles estão em camadas, como o nosso sistema mesmo solar. E as camadas foram denominadas KLM, NOP e Q. Entretanto, essas órbitas que foram definidas por Bohr não poderiam corresponder à realidade. Isso porque o elétron, na verdade, ele descreve um comportamento de onda ao redor do núcleo, como foi pressuposto por Louis de Broglie, que trouxe novas perspectivas à questão. E aí a gente tem a contribuição de Schrödinger, então, que começou a pensar: pera lá, como a gente define as questões que são tão intrínsecas ao átomo? Ele, portanto, determinou as regiões nos espaços que apresentariam a máxima probabilidade de se encontrar um elétron. Já nessa época, em 1920, mais ou menos, o termo órbita estava em desuso, pois não havia como prever, pelo princípio de
de incerteza de Heisenberg a posição e a velocidade do elétron. Determinou-se orbital, a região que apresentaria a máxima probabilidade de localização desses elétrons, assemelhando-se a grosso modo a nuvens eletrônicas, como a gente vê nesse desenho mais à direita. O modelo atômico de Schrödinger apresentou um modelo orbital tridimensional para cada um dos subníveis de energia, possibilitando a compreensão do fenômeno de hibridação. Tá, beleza, você falou um monte de modelos atômicos, mas por que é tão importante reconhecer esses modelos atômicos para compreender a nanotecnologia? Além dos modelos atômicos, a gente precisa também ter um conhecimento acerca dos conceitos de eletromagnetismo e eletrostática, de maneira que, por se tratar de uma escala nanométrica, é preciso que a gente considere a influência dessas forças, que são muito mais significativas a nível atômico, ou seja, para as nanopartículas, do que as forças gravitacionais, por exemplo. Bom, fazendo uma recapitulação histórica, a origem do estudo das nanotecnologias é atribuído ao físico Richard Feynman, que é esse dessa fotinho aí, que utilizou como exemplo, em 59, a possibilidade de armazenar um grande número de informações, que no caso, no exemplo dele, foi a Enciclopédia Britânica, na cabeça de um alfinete. Em 74, Norio Taniguchi diferenciou a engenharia nos domínios da microescala, compreendendo as microtecnologias. Já em 1986, a gente tem dois grandes cientistas. Eric Drexler foi o primeiro cientista que se doutorou em nanotecnologia, e ele popularizou o conceito através do seu livro, que é um misto de ciência e ficção científica. Ainda nesse ano, como eu disse, o Gerd Binning inventou um microscópio de força atômica, que é o AFM, que possibilitou ver os átomos e também movê-los através da aplicação de uma força de tensão elétrica extremamente forte. Em 1991, Sumio Ijama, que é um japonês, no Japão, ele descobriu os nanotubos de carbono. Beleza, vamos dar um pause agora para a gente entender melhor o que significa o prefixo nano, que a gente comentou múltiplas vezes. Então, nano é um termo técnico usado em qualquer unidade de medida, significando 1/bilionésimo dessa unidade. Então, por exemplo, um nanômetro vai equivaler a 1/bilionésimo de metro, ou aproximadamente a distância ocupada por cerca de 5 a 10 átomos que foram empilhados de maneira a formar uma linha, como descreve Duran, Matoso e Moraes. Então, aqui a gente tem nessa tabela do lado direito a proporção, o tanto de zeros que a gente consegue ver referente a cada medida, né? Então, a gente vê aqui que o nanômetro ele tem 9 zeros, perdão, que seria o 10 a menos 9 em relação. Conhecendo agora o que significa nano, a gente precisa falar sobre a matéria-prima utilizada para nanotecnologia e nanomedicina, que são os nanomateriais, que são os nanomateriais como um todo. Os nanotubos são a principal matéria-prima e correspondem a filamentos ultrafinos compostos por átomos de carbono em um encaixe perfeito, o que possibilita grandes possibilidades, como aumento da resistência, aumento da flexibilidade e a diminuição do peso. Na área biológica, as nanopartículas magnéticas devem ser recobertas com moléculas que são biocompatíveis e deve-se veicular essas partículas, essa associação, em meios fisiológicos. A nanomedicina, por sua vez, utiliza nanoestruturas como as nanopartículas, as nanosferas e nanoemulsões, os nanotúbulos, nanocápsulas, nanopinças, entre outros. Assim, com a matéria-prima em mãos, a nanociência e a nanotecnologia puderam se desenvolver, atraindo a atenção de pesquisadores, cientistas e investidores. As nanotecnologias resultam da convergência de diversos estudos e pesquisas, principalmente nas áreas de química, física, biologia, ciência de materiais, medicina, engenharia e computação. Compreendem as capacidades de medir, manusear e organizar a matéria em nanoescala e vêm sendo consideradas direcionadas das ciências e tecnologias nesse século. Um dos objetivos da nanotecnologia consiste em dominar a capacidade de construir o sistema mais próximo dos que são criados pela natureza, como imaginado por Drexler. Em seu livro, o mecanismo descrito por ele se assemelha ao de replicação viral do HIV, por exemplo. Drexler menciona a construção de um device molecular, que seria uma espécie de nanorobô que manipularia os átomos de forma a construir outra máquina idêntica, e que, posteriormente, se replicaria quantas vezes fossem necessárias
objetivando produzir uma força de trabalho capaz de produção em larga escala e nível atômico. Na área da saúde especificamente, as nanotecnologias desenvolvidas permitiram que vários componentes biomédicos fossem criados, como vaso sanguíneo, pele e órgãos que são artificiais, além de curativos inteligentes e dispositivos para visão e audição. Outras pesquisas nessa área envolvem o desenvolvimento de tecnologias que aumentam a eficiência do sequenciamento genético e também do diagnóstico das doenças. Nesse cenário de grande desenvolvimento do século XXI, surge um braço da nanotecnologia, que é a nanomedicina. A nanomedicina, então, ela trata da miniaturização de robôs que são fabricados com matéria-prima, né, os nanotubos, que são introduzidos na corrente sanguínea por meio de uma injeção endovenosa, baseando na manipulação de átomos e moléculas, vasculhando todo o corpo humano e podendo executar as mais diversas tarefas, dentre as quais a cura de inúmeras doenças sem o recurso das cirurgias. Isso foi pressuposto por Carles e Hermosilla. Bom, alguns dos exemplos que a gente pode citar da nanomedicina é a fabricação de fármacos mais inteligentes, de produtos cosméticos e também da aplicação de próteses. A nanotecnologia e a nanomedicina são ciências transdisciplinares e estão relacionadas à manipulação de átomos e moléculas em escala nanométrica, objetivando a criação de produtos, novos seres vivos e também dispositivos. Por isso, é uma área bastante promissora em nível de avanços medicinais, eletrônicos e biotécnicos. Alguns exemplos de uso da nanomedicina são a busca de tratamentos para doenças como câncer, AIDS e Covid-19. Os nanorobôs médicos podem executar uma disposição vasta de diagnóstico, testes e funções de monitoração, por exemplo, dos sinais vitais. E nesses a gente inclui a pressão arterial, a temperatura, a composição química e a atividade do sistema imune. Segundo Drexler, a nanomedicina permitirá a manipulação e a observação de uma célula de modo direto, tornando o diagnóstico e tratamento mais seguros e eficazes. A construção de nanorobôs permitirá, portanto, a utilização destes como instrumentos médicos capazes de atingir qualquer parte do corpo e executar as mais diversas funções. E aqui a gente pode citar a destruição de células cancerígenas, a liberação de medicamentos no local de ação, a destruição de vírus e bactérias, a alteração do código genético, como a gente vê aqui nessa imagem à esquerda, e também a desobstrução arterial. Bom, entretanto, mesmo com todos os benefícios associados à nanomedicina, existem questões que devem ser levantadas que falam tanto a favor como contra a sua utilização. Algumas das vantagens associadas ao uso da nanomedicina estão relacionadas à qualidade do material, à utilização de menos matéria-prima, até porque são dispositivos muito pequenos, então a matéria-prima que será utilizada é bastante reduzida em relação aos macros, né, que a gente tem. Em relação aos fármacos, podem ser produzidos fármacos que têm uma absorção mais lenta e que vão liberar sua parte farmacodinâmica no local de ação, acarretando em menos efeitos secundários ou adversos. Além disso, a nanomedicina pode promover uma redução dos custos da medicina preventiva. Entretanto, falando contra o uso da nanomedicina, a gente tem que, com o tempo, somando, né, numa soma de efeitos, a nanomedicina, né, as nanotecnologias, elas podem ser danosas à cadeia alimentar, com potencial risco de contaminação. Tanto que para isso foi criado um novo ramo, que é a nanotoxicologia, para realmente avaliar qual a toxicidade desses dispositivos que foram produzidos. Além disso, a gente precisa ressaltar as nanopartículas de prata, que são sim antibactericidas, porém, quando aspiradas, elas podem provocar danos a estruturas celulares fundamentais, como a mitocôndria. Por fim, questões mais sociais, que seria o fator místico e religioso, em que a gente começa a pensar até que ponto o homem pode interferir na natureza. E por fim, uma questão bastante social é quem vai ter acesso a essas nanotecnologias?